Está no ar mais um programa Bíblia Aberta. É com muito prazer que o recebemos aqui neste que é o estudo aprofundado da Palavra de Deus. Este é o nosso último episódio desta série, mas a boa notícia é que virão muito mais temporadas pela frente e por isso esteja sempre connosco, porque gostaríamos que a Bíblia pudesse cimentar o aprofundamento da sua fé e, sobretudo, que a sua fé pudesse ser aumentada pelo estudo que aqui fazemos vez após vez. Estamos a estudar nesta temporada o amor e a justiça de Deus. Como Deus consegue conciliar estes conceitos de uma forma magistral e de uma forma exímia. Estes conceitos que são importantíssimos para o fortalecimento da nossa fé e da nossa caminhada religiosa. Como sabe, pode assistir a este programa através de três formas. Poderá fazê-lo através da sua televisão, no canal 186 da Mel. Poderá também fazê-lo através do canal do YouTube do No Tempo Portugal. Ou, se prefere rádio, através da Rádio Clube de Sintra em 91.2 FM da Grande Lisboa. Seja qual for a forma que escolha, o importante é juntar-se a nós para este estudo tão importante. Neste episódio, nós vamos falar do amor como cumprimento da lei. Vamos, no fundo, retornar àquilo que começamos. Nós começámos com o amor que é a essência de Deus, Deus é amor, e agora vamos falar novamente no amor de Deus, mas também como cumprimento da lei. Quando Deus sustenta a lei, Ele está a sustentar o amor. E é por isso que Jesus morreu pelos pecadores. Primeiro, para sustentar a lei, e por fim também para estender o braço da graça àquele que peca. Por isso Jesus é justo e justificador daqueles que o creem. E há alguma ideia pensada por alguns comentadores, alguns críticos, alguns estudiosos, que dizem que, uma vez que a fé chegou, a lei foi abolida. E eu gostaria de começar este estudo através das palavras do apóstolo Paulo em Romanos 3,31, que diz: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Isto vemos que realmente a lei não foi anulada pela fé. Nós vamos ver isto neste episódio, e para isso temos aqui um painel excelente, que é um painel com os nossos amigos. Temos o painel residente, o pastor Pedro Esteves, Olá, Paulo. pastor Otelinda. Bom dia, Paulo. Obrigado por terem estado connosco desde o primeiro episódio. Prazer. E temos também a pastora Rita, que já esteve no episódio passado e continua connosco. Bem-vinda, Rita, também. Bom, obrigada. Muito bem. Vamos sem mais delongas, este é um episódio muito importante, eu creio que é um tema muito atual, muito pertinente. Pedro, olhando para aquilo que são os 10 mandamentos na Bíblia, como é que a lei divina pode revelar o amor de Deus? É uma pergunta de facto muito importante, talvez quase de base para o tema que abordámos aqui, porque agora estamos a terminar. Ao longo de todos estes episódios, nós não podemos esquecer que, sendo que Deus é amor e é a sua essência, tudo o que Deus faz, tudo o que vem de Deus, obviamente é um reflexo dessa natureza e da sua essência de amor. Portanto, é quase uma ideia óbvia de que a lei de Deus, escrita com o seu próprio dedo, falando dos 10 mandamentos em concreto, só podem ser um reflexo do seu amor. Isso é uma verdade fundamental. Agora, como todas as verdades, uma coisa é serem ditas ou formuladas e outra coisa é serem fundamentadas. Eu creio que aqui, em alguns minutos, podemos fundamentar isso. Talvez existem pelo menos 3 ou 4 formas de perceber o papel que os 10 mandamentos têm, que, se entendermos bem esse papel, vamos perceber que, de facto, não há nenhuma forma de contradição entre o amor de Deus e Ele ter expressado ao homem indicações morais, por isso muitas vezes ela é designada como a lei moral, porque são, de facto, padrões morais para a vida, que são universais, no caso. Não foram dados para um contexto. Mesmo se a sua formulação, obviamente, é contextual, se lermos todo o episódio e toda a estrutura dos 10 mandamentos, até os primeiros versículos se referem o Deus que te libertou da terra do Egito, por exemplo. Está na introdução dos 10 mandamentos. Ou seja, a formulação, ela tem algo do contexto, mas os 10 princípios que estão em causa, eles não são contextuais. Eles são universais. E há pelo menos 3 ou 4 ideias, se calhar até há muitas mais, mas aquelas que eu queria, em alguns minutos, aqui expressar. A primeira ideia é de que os 10 mandamentos e toda a lei de Deus são proteção para o ser humano. São orientação para a vida. Ou seja, se nós não tivéssemos esta orientação e imaginássemos a nossa vida sem estas orientações morais, nós estaríamos claramente em perda, porque faltaria-nos orientação. O Salmo 119 é um excelente exemplo em que a inspiração poética de Davi, lembro que em pano de fundo que o Salmo 119 tem como
tema básico e fundamental, a lei de Deus. É um grande, não é o maior versículo, o maior capítulo da Bíblia, é um grande poema que glorifica, exalta o papel da lei. É aí que está aquele texto tão conhecido que eu vou relembrar: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E sendo que os 10 mandamentos e a lei de Deus são o pano de fundo desta expressão, nós percebemos que a ideia de Deus nos 10 mandamentos é orientar-nos. É não nos deixar numa situação em que nós, por estarmos cegos e não sabermos que ter aquele ato ou aquele comportamento dá mau resultado, e portanto nós depois diríamos: mas eu não sabia. Como às vezes acontece, não é? Na nossa vida, em muitas circunstâncias. Erramos porque não sabíamos. Então Deus não nos deixou na ignorância, então protegeu-nos e orientou-nos com estas 10 palavras e 10 orientações. Nesse sentido, os 10 mandamentos são um guia para a liberdade, são um guia para a segurança. Outra dimensão que me parece muito importante, que é muitas vezes dita e explorada e merece ser novamente aqui refletida por nós, é que há uma ligação muito clara entre a formulação e a natureza dos 10 mandamentos e o caráter de Deus. O caráter amoroso, protetor, o caráter que conhece os seus filhos e, portanto, lembremos sempre que o próprio Deus, Ele mesmo um dia usou a galinha que cobre com as suas asas os seus pintainhos, usou isso como uma metáfora do seu amor. E os 10 mandamentos são precisamente um reflexo desse caráter amoroso de Deus. Ele quer o bem dos seus filhinhos, é assim mesmo. Estes diminutivos servem para isso. Vou lembrar aqui o texto de Êxodo 34, no qual Deus fez a Moisés aparecer a sua natureza e a sua essência, o seu caráter. Portanto, e os versículos 6 diz o seguinte: passando o Senhor perante a sua face, clamou: Senhor, Senhor Deus, misericordioso, piedoso, tardio em iras, grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que o culpado não tem por inocente e que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até à 3ª e 4ª geração. Este é Deus. Isto é uma apresentação de quem Deus é. E a sua lei é uma grande manifestação destas características. Por isso é que o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 13, dizia: de sorte ou de maneira que o cumprimento da lei é o amor. Portanto, a lei é de facto um reflexo do caráter de Deus. Agora, há um elemento ainda que eu queria trazer aqui à nossa reflexão, que é um elemento mais prático, se posso dizer, ou mais relacionado com a nossa vida diária. É que os 10 mandamentos são uma base ética extraordinária para ser possível ter bons relacionamentos. Relacionamentos saudáveis aos mais diversos níveis. Vejam que nós, nos 10 mandamentos, encontramos indicações, e uma coisa impressionante, eu não tenho tempo de fazer aqui uma análise concreta, mas é impressionante que os 10 mandamentos são um texto curto, são só 10 indicações. Eu vou-vos dizer, quase não há nada na nossa vida que não esteja incluído ali. Nos relacionamentos nós temos o relacionamento familiar direto entre pais e filhos, portanto uma geração e a outra, que está lá nos mandamentos, entre o marido e a mulher, e depois entre qualquer ser humano e os seus semelhantes, todos os que estão à sua volta. Portanto, ali estão tipificadas as condutas que vão nos proteger e evitar problemas relacionais. Mais do que evitar problemas, se nós tivermos aquela forma de viver e de estar, nós vamos ter relacionamentos saudáveis. Por isso é que o próprio Jesus, já falámos disso aqui, quando resumia e apresentava os mandamentos de Deus, ele dizia que amarás o teu próximo como a ti mesmo, e claro, e antes disse que amarás a teu Deus todo o teu coração, e que a lei e os profetas dependem destes grandes princípios. Portanto, nós encontramos nos mandamentos um autêntico manancial de sabedoria para termos bons relacionamentos. E, finalmente, felicidade. Aquela ideia de uma vida abundante, de uma experiência de vida que seja equilibrada. Reparem, os primeiros mandamentos, por exemplo, vão evitar formas de religiosidade que são deturpadas, que criam mecanismos na própria religião que nos boicotam. A religiosidade que os 10 mandamentos prevêem abre o leque para a possibilidade de uma relação direta, aberta com Deus. A religião pode escravizar. Porque a religião escraviza. O mundo está cheio desses exemplos. E, na verdade, os 10 mandamentos, em tão poucas palavras, evitam e fazem-nos
claramente fugir de manifestações religiosas que escravizam, que humilham, que fecham, porque é entre nós e Deus. Portanto, todas estas coisas, todas estas formas de proteção e de bênção estão como que encapsuladas nos 10 mandamentos. Sim. Deixa só dizer uma coisa. Tu falavas aí, há um prólogo à lei. E o prólogo da lei é: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Então, eu sou o Deus da liberdade. E se tu queres continuar livre, eu dou-te estes 10 preceitos para seres livre. Porque se não tiveres estas orientações, tu já não estás no Egito, mas continuas escravo. Continuas escravo. E hoje escravo do lei- pecado, não é? Porque aquele que peca torna-se escravo Essa do é a pecado. verdadeira escravidão. Sendo que os 10 mandamentos, como estamos aqui a falar, são tão importantes e são a expressão do caráter de Deus, há aqui um versículo que eu gostava de destacar e que pensei agora, em que Jesus, o próprio Jesus, em Mateus 5, versículo 17 até ao versículo 19, ele vai falar de que ele não veio abolir a lei aos profetas. Ele diz mesmo: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Cumprir quer dizer viver, não é? Vivenciar essa mesma lei. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til passará da lei sem que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violaram destes meus pequenos mandamentos, mesmo que seja pequeno, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aqueles, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Isto mostra realmente que Jesus veio dar esse cumprimento à lei, no fundo veio viver a lei, porque a lei é a expressão do caráter de Deus. Como o Pedro há pouco dizia, Deus escreveu com o seu próprio dedo e, portanto, esta lei é imutável. Ela tanto é importante para o Antigo Testamento, como para o Novo Testamento, como para o século XXI, e será daqui para as gerações futuras. A lei continuará sempre em vigor. Rita, como é que poderíamos expressar o nosso amor a Deus e o cuidado para os nossos semelhantes, ao mesmo tempo que podemos violar um dos mandamentos? É possível? Não devia de ser. Ok. Eu gosto muito quando eu, às vezes, tenho a oportunidade de estudar. Esta semana passada tive a oportunidade de estudar com um jovem sobre os 10 mandamentos. E estava a ser muito difícil para aquele jovem perceber, com uma linguagem mais abstrata, porque às vezes falar de Bíblia é mais abstrato, e então eu usei uma figura que eu acho que acaba por ajudar a perceber um bocadinho os 10 mandamentos e a importância deles. Porque para nós a lei moral é difícil de perceber, mas a lei física é fácil de perceber. Então eu deixei cair a minha caneta e perguntei-lhe: que lei é esta? Qual é esta lei que faz com que uma caneta caia? A lei da gravidade. E eu perguntei a este jovem: então, se nós tirarmos a lei da gravidade, o que é que ia acontecer ao planeta Terra? E ele disse: então, se não tivermos lei da gravidade, há o caos, a destruição de tudo. E eu disse: exatamente. O mesmo que criou a lei da gravidade foi quem criou a lei física. E o que acontece à humanidade sem a lei física, esta e outras que Deus criou para que o planeta pudesse funcionar como funciona, criou a mesma lei para a parte moral. E aquilo que nós estamos a ver que está a acontecer no planeta Terra, depois que a lei foi retirada, é que estamos a ir, é claro que com um tempo maior, não é? Não é uma coisa tão direta, imediata, porque esta lei não tem uma situação imediata, mas é entrar o caos na Terra e a destruição dela. Então, Deus expressou como nós, seres humanos, devemos de viver. E é o nosso manual de instruções. E da mesma forma que nós temos quando recebemos uma máquina lá em casa, um manual de instruções rápido. Eu, em casa, uma vez, agarrei, pus uma máquina a funcionar e não li o manual de instruções. Não tirei as cavilhas e a máquina quase que fugiu porta fora. Mas quando eu abri, estava em letras grandes: atenção! Tirar as cavilhas antes de pôr a máquina a funcionar. E Deus também criou uma atenção bem grande na Bíblia, porque a Bíblia toda fala-nos como nós devemos viver para ter vida em abundância, mas depois Ele colocou lá o atenção em letras grandes, que Ele resumiu aquilo que é fundamental para a vida em abundância, aonde? Nos 10 mandamentos. Eles são esta atenção grande como a minha máquina de lavar tinha. E isto significa que Deus, que me ama, que quer que eu viva em abundância, vai-me dizer isto. E eu, ao aceitar que isto é verdade, eu estou a demonstrar amor a Deus. Porquê? Poderia eu dizer que eu gosto muito da Hortelinda, que sou amiga dela, e a Hortelinda dizer muito bem, e eu dizer assim: olha, sai por aquela porta e vai para aquele lado, porque para aquele lado vai estar a salvo. Mesmo eu sabendo que havia lá uns ladrões que a queriam fazer mal. Mostrava amor. Mas será que ela podia confiar em mim?
Ou se eu lhe dissesse vai por ali e ela fosse pelo lado contrário, estaria ela a mostrar confiança em mim? E com Deus é a mesma coisa. Mostrar amor e confiança em Deus é acreditar que aquilo que Ele nos está a dizer é o melhor para nós. Ele que me criou está a dizer-me que a forma de eu me relacionar com Ele e com o próximo é isto que é amar. Amar a Deus é dizer, eu acredito que Tu és o meu Deus, o meu Senhor, e aquilo que Tu me dás e aquilo que Tu fazes é o melhor para mim. Então é impossível nós fazermos estas duas coisas ao mesmo tempo. Expressarmos amor a Deus e não acreditar nele. Às vezes as pessoas dizem acreditar em Deus é só dizer que Ele está lá. Não. Acreditar em Deus é acreditar que aquilo que Ele me diz é o melhor para mim. E como é que eu faço isso? Pondo em prática aquilo que Ele me diz. Então, esta pergunta é muito fácil de responder nesse sentido. É impossível. E nós vamos cair, porquê? Porque nós muitas vezes vamos achar que nós sabemos mais que Deus. E já falámos noutros programas e tem-se falado muito sobre a justiça de Deus e a importância. E muitas vezes nós vamos cair. Mas é impossível demonstrar amor a Deus ou a demonstrar amor aos outros se nós não colocarmos o manual de instrução a funcionar na nossa vida todos os dias. E se eu acho que o meu menino pequenino conseguiu perceber isto, eu acho que consegui explicar aqui uma coisa abstrata de uma maneira muito simples, não é? Não sei se ajudou, Pedro. Ajudou muito. Ajudou muito, sim. Sabes, é verdade, Rita, que tu disseste e tem muita lógica, e nós muitas vezes pensamos que os 10 mandamentos é um conjunto de nãos, não é? E não sabemos que aquilo que Deus fez é para o nosso bem. E que Deus colocou ali os 10 mandamentos, como esse manual que tu dizias, não é? Para nós vivermos retamente, não só no relacionamento com Ele, os primeiros 4 mandamentos, mas também no relacionamento com os outros, os últimos 6, que dizem respeito ao nosso próximo, não é? Aliás, Tiago 2,10, o apóstolo Tiago vai dizer: aquele que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, torna-se culpado de todos. Porque a lei é a lei é única, não é? A lei é esta proteção que o Pedro falava, mas é uma proteção que é total, que é global, que é única, e nós não podemos divisionar os pontos da lei, e nós sabemos que estes 10 pontos de lei, eles estão no mesmo nível, não é? Às vezes nós não os pomos como humanos, mas perante Deus eles estão nesse nível, que é um nível importante para cada um de nós. Ortelinda, eu olho para o livro de Romanos, e eu gosto muito do livro de Romanos, é talvez dos livros da Bíblia mais profundos, no meu entender, e aqui no capítulo 7, em que fala do domínio da lei, a partir do verso 7 até o verso 12, o apóstolo Paulo vai-nos apresentar aqui algumas noções muito importantes, e eu gostava de começar por isso, para depois fazer-te uma pergunta. Que diremos, pois? Pergunta ele. É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado. E eu, de algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei-o que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, enganou-me e por ele me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Vamos tentar aqui decifrar estas palavras que parecem tão difíceis pelo apóstolo. O que é que nós aprendemos com o apóstolo Paulo sobre a questão da lei através deste texto? Parece que o apóstolo Paulo tem aí um amor dicótimo pela lei, não é? Ele gosta da lei, é santa, justa e boa, mas ela mata-o. Portanto, ele realmente tem uma posição perante a lei que é ambígua, não é? Ou lhe parece a ele ambígua. Enfim, nós sabemos que, como tu disseste no início, o apóstolo Paulo, ele reivindica a vigência da lei mesmo após a morte de Cristo, mesmo após, portanto, o Evangelho. Ele diz, anulamos nós a lei pela fé? De modo nenhum. Não é? Antes estabelecemos a lei. Tu disseste isto no início. A lei continua a ser santa, justa e boa. Agora, o apóstolo põe aqui na mesa, põe em causa um outro problema. É que não há que nos enganarmos. A função da lei não é salvar ninguém. E é isso que o apóstolo diz, não é? O apóstolo afirma que a lei é santa, justa e boa, mas a sua função não é salvar o homem. A lei não pode salvar o apóstolo Paulo do seu pecado, não é? A sua função é denunciar o pecado,
é denunciar o que é bom, como dizia a Rita, esse manual de instruções que nos mostra o bom caminho e, por oposição, nos mostra o mau caminho. E como nós somos pecadores, identificamos-nos muito mais com os aspectos negativos, com o mau caminho, e sentimos-nos condenados por essa lei que indica, portanto, o bom caminho. Ela revela o pecado, e o pecado é tudo o que é contrário à vontade de Deus. Como diz o apóstolo João, a lei ou o pecado é transgressão da lei. Não havendo lei, não há pecado, diz Paulo, não é? Como disseste, eu não sabia que cobiçar é pecado. Se ele não dissesse, não cobiçarás. Então, houve um tempo em que eu era mais feliz sem a lei, não é? Era muito melhor viver sem lei. Eu fazia o mal e nem sabia que era mal, não tinha nem problemas de consciência, nem nada de culpa que realmente me massacrasse, não é? Há este problema que ele tem, é que a lei o faz sentir pecador, culpado e condenado à morte. Era melhor não haver lei. Então o que fazer? Não podemos abolir a lei, não é? O que fazer? É o que diz o apóstolo Paulo: ou abolimos a lei, ou abolimos o comportamento transgressor. A lei não a posso abolir, porque os mandamentos de Deus são eternos. Então, abolir o meu comportamento pecador, eu também não posso. Quero fazer o bem, no mesmo capítulo que tu leste, o apóstolo diz: quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Eu desejo o bem, mas não consigo realizá-lo. Logo, miserável homem que eu sou. Mas na saúde, tanto física como espiritual, se nós reconhecermos a nossa doença, é muito mais fácil curá-la. E ainda por cima é muito bom porque há remédio, não é? É por isso que a conclusão do apóstolo é: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele diz: mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, não é? Jesus Cristo veio realmente resolver este problema do apóstolo, que é o de cada um de nós. Portanto, não anula a lei, porque a lei é santa, justa e boa, e é para continuar, é o tal manual de instruções para o homem. É o aio que aponta a Cristo, o Salvador. Aponta a Cristo, é o companheiro que nos leva a Cristo, mas Jesus vai abolir o comportamento do transgressor. Jesus Cristo vai, de alguma maneira, matar o transgressor, não é? É o que o apóstolo Paulo diz na mesma epístola aos Romanos, que ele diz que o velho homem foi com Cristo crucificado. O homem com aderência ao pecado foi com Cristo crucificado. E o homem que nasce, portanto, do batismo, é um novo homem que pode, então sim, já guardar a lei. Então Jesus vai fazer este duplo trabalho. Ele vai fazer um trabalho por mim, vai pagar a condenação que a lei me impõe por eu ser transgressora. Ao pagar por mim, ele liberta-me da condenação. E vai fazer um trabalho em mim, através da presença do Espírito Santo, para que eu possa guardar a lei. Então Jesus resolve este problema da lei. Não anula a lei, é para continuar, mas liberta-nos da condenação da lei e dá-nos a capacidade de podermos guardar a lei. Portanto, a lei e o Evangelho são a lei. Dá sentido ao Evangelho, porque se não há lei, não há pecado, não havendo pecado, também não precisamos de um Redentor. Claro. Jesus não é necessário, não é verdade? E o Evangelho dá força também à lei, não é? É porque a lei é importante que Jesus veio morrer por nós. São faces da mesma moeda. São duas faces da mesma moeda que são inseparáveis. Portanto, quando dizemos que a lei foi abolida, como dissemos no episódio da semana passada, é ou por ignorância, e há muitas pessoas que não compreendem ainda bem esta questão, ou por conveniência, porque nos convém que a lei tenha sido abolida, porque na nossa vida vivemos em oposição a alguns dos seus mandamentos e não queremos mudar. Claro. Para mim, uma das formas mais interessantes que temos na Bíblia de que a lei não foi abolida é porque é a lei que nos mostra o pecado, não é? Ora, se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, não precisamos de um Salvador. E, portanto, a lei é um aio que nos aponta ao Salvador, que é Cristo, não é? Nos mostra que precisamos de um Salvador. É como se a lei fosse um espelho, não é? Que nos mostra realmente a nossa condição, mas a lei diz: mas eu não posso fazer nada por ti, eu não te salvo. Quem salva é Jesus, não é? E então vemos o espelho, vemos as nossas deficiências e vamos a Cristo, que nos estende essa graça. Portanto, esses dois... Graças a Deus, diz o apóstolo Paulo, não é? Porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte, da minha incapacidade de poder guardar a lei. Graças a Deus, eu posso agora guardar a lei. Graças a Deus por isso. Querido amigo, não saia do seu lugar, temos uma oferta muito, muito, muito especial para si. TV Novo Tempo, o canal do sábado, o canal da esperança.
E a oferta que temos para si é este manual que fala sobre este tema que nós estamos aqui a falar, que é um tema essencial, profundo e que está no centro de teologia bíblica. A lei de Deus, mas também outros, como a justificação pela fé, como o plano da salvação, como a volta de Jesus, enfim, tantos outros temas que estão aqui dentro deste manual. Este será um manual que você não pode perder. Você, a sua família e também os seus amigos. Só tem que enviar uma mensagem para o 933-939291. Eu vou repetir, 933-939291. E pode pedir gratuitamente este manual. Ele está disponível e a Novo Tempo oferece este manual a si e à sua família. Portanto, não perca esta oportunidade. Rita, há aqui um texto que eu gosto bastante, do apóstolo João, em João 14:15, que diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não é? Há aqui algo, o amor e os mandamentos que estão juntos. Podemos dizer que Jesus estabeleceu nestas palavras a ligação entre o amor e a obediência? Sim. Ele mostrou que aquilo que dissemos até aqui é exatamente, está resumido nesta frase, não é? Não, se ele tivesse abolido os mandamentos, não é? Ou se a vinda dele viesse para colocar, ele não ia dizer: se me amais, vais cumprir aquilo que eu estou a dizer. É aquilo que eu tinha dito antes sobre o relacionamento. Quando nós nos relacionamos com alguém, existe uma relação de confiança, de amor, não é? De crer que aquilo que aquela pessoa nos está a dizer é verdade. E isto é fundamental para perceber Cristo. Cristo vai dizer... E vamos ver isto em vários pontos, vai dizer: acreditar em mim é acreditar que aquilo que eu te digo que é bom para ti é realmente o bom para ti. E a forma que tu tens de mostrar isto é que tudo o que eu te disser que é bom para ti, tu vais acreditar na minha palavra e vais pô-la em prática, mesmo as coisas que à primeira vista te parecem muito estranhas. Porque há coisas que não nos são naturais. Os 10 mandamentos nem sempre nos são naturais, não é? A nossa natureza pecaminosa nos leva para o lado contrário. Mas... como dizíamos, como Romanos diz, há muitas coisas que eu não quero fazer porque não me é agradável, mas porque eu acredito que Cristo quer o meu melhor e aquilo que Ele me disse que era para ser cumprido, então eu vou fazer. Esta é uma dimensão. Outra é, Jesus vai morrer porquê? Porque por cada vez que eu pequei, não é? E diz que cada pecado que nós cometemos, estamos a crucificar Jesus connosco. Estamos mais uma vez a reviver e a fazer com que aquela necessidade fosse real de Ele ter morrido por causa do nosso pecado. Então eu não quero continuar a causar essa dor que foi consequência daquilo que eu fiz e que foi necessária. Então o meu amor por Cristo vai-me fazer parar, ou vai-me fazer dizer: eu não quero mais ser a causa daquilo que tu tiveste de passar. E esta demonstração é como num casamento, não é? O casamento tem algumas regras que são fundamentais no nosso relacionamento com a outra pessoa para demonstrar o nosso amor por ela, a nossa fidelidade para com ela. E isto vai acontecer com Cristo também, aqui. Quando Jesus diz: se me amardes, se tu acreditas em mim, se tu vives comigo, se tu realmente queres aceitar que eu faça parte da tua vida, se realmente tu queres que esta segunda oportunidade, porque Jesus vai para nos dar uma segunda oportunidade de viver como Jesus, como foi idealizado por Deus lá no Éden, não é? Antes do Éden, na criação, Deus idealizou uma forma de vida. E essa forma de vida era uma forma de vida em que os mandamentos eram cumpridos. Os mandamentos não foram dados para os humanos aqui depois de já estarem pecados. Foram relembrados, e Deus precisou de relembrar, porque o homem estava-se a afastar, o povo de Deus tinha passado tanto tempo no Egito que se tinha esquecido de muitas coisas que já sabiam desde o princípio, porque em Gênesis, em Adão e Eva já conheciam os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não foram uma coisa dada para os israelitas. Os 10 mandamentos foram dados para todo o ser humano. E tinha sido dado já lá no início. E Deus vai relembrá-los naquele momento, porque é importante relembrar algo que Ele já tinha como a forma de vida para o humano. E se Deus quer que nós vivamos da forma plena, como Ele tinha planeado lá no princípio. E então Ele vai colocar esta forma de vida como presente na nossa vida constantemente. A lei de Deus é eterna. Exatamente. Já existia no céu a lei de Deus. E esta lei de Deus vai ser relembrada para o homem por isso mesmo. Desde o princípio, Deus quer que o homem viva desta maneira. Só que o homem, num determinado momento, disse, através do ato de Adão e Eva, eu não quero viver desta maneira. E Jesus vem à Terra morrer para dizer assim,
se tu quiseres viver como eu te propus a vida, então tu vais aceitar viver desta forma que eu te estou a dizer. E Jesus Cristo é a forma de nós conseguirmos alcançar isto. E Ele vai ser a forma de nós lá chegarmos. Ok? E isto é muito importante quando nós olhamos pelo amor por Jesus e a relação com Jesus e a confiança em Jesus. E Ele, quando eu aceito viver como Jesus me diz que é a melhor forma, eu estou a dizer, eu aceito que o que me estás a dizer é verdade. Eu tenho a fé de que a tua morte, ela fez sentido e ela vai-me dar a oportunidade de viver esta segunda maneira. E a forma como eu tenho de demonstrar esta fé, esta certeza das tuas palavras, é demonstrando no meu dia-a-dia querer viver como tu estás a dizer. Eu sozinha não consigo, mas isto é o melhor de Jesus, não é? E o amor de Jesus é que ele assim, calma que eu para além disso vou-me embora por um tempo, mas não te vou deixar sozinho. E eu vou deixar que aquele que te pode ajudar continue contigo. E através do batismo, como dizia a Hortelinda, o que é que Jesus, nós a recebemos? Recebemos a presença do Espírito Santo em nós, que vai constantemente ajudar-nos a ver isto. Isto é demonstração de amor da maneira mais plena de todas. E o que Jesus está a dizer, vive este pacto de amor comigo. Experimenta isto. Há uma passagem bíblica também no livro de Mateus, capítulo 7, que está muito em sintonia com esta questão do se me amais, guardeis os meus mandamentos, que é quando Jesus também, o próprio Jesus fala e diz, muitos me dirão naquele dia, portanto, estamos a falar no dia do juízo, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demónios? Em teu nome não farei muitas maravilhas? E no versículo anterior, no versículo 21, ele diz, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, Exatamente. fazer a vontade de Deus é muito importante, não como um meio para a salvação, mas porque fomos salvos em Cristo e agora vivemos um meio de santificação para nos aprimorarmos para o reino dos céus. E isto é muito importante, porquê? Porque se mais guardei os meus mandamentos e nem todo aquele que diz Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, tem a ver com o eu estar diretamente ligado a Cristo. Eu estou ligado à videira e eu darei frutos abundantemente. Não é meio de salvação, mas é o meio de aceitação. É como eu digo, eu aceito. Não é? É a forma de dizer eu aceito. Claro. A guarda da lei não é o meio de salvação, não é a mas causa, mas é o salvos. resultado. É o resultado. Exatamente. É o resultado. Pedro, há aqui um texto em Jeremias, agora vamos entrar aqui num outro tema que também tem a ver com isto, mas fala-nos das duas alianças. E eu aqui em Jeremias, capítulo 31, a partir do verso 31 até o verso 33, diz assim, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os ter despojado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Este é um texto lindíssimo que menciona estas duas alianças, não é? Quais são elas e que proposta é que Deus tem para nós hoje? Compreender este conceito de duas alianças parece-me realmente importante aqui neste contexto, porque pode parecer, e às vezes é utilizado um discurso, podemos dizer assim, no contexto cristão, é utilizado um discurso de como, lá está, tal como estamos a falar da hipótese de haver uma incoerência entre a obediência aos mandamentos e o amor de Deus, como se houvesse aqui uma incoerência entre duas alianças e, portanto, uma significava que a existência de uma nova significaria que a anterior caducou ou que não era importante. Ora, claro, isto não só levanta um problema, como parece ser altamente incoerente com o que a Bíblia revela, em primeiro lugar, sobre Deus. E é por aí que eu quero começar. Deus é um ser imutável. Deus é um ser completamente fiel. A sua fidelidade nunca muda em nenhuma circunstância. Temos muitos textos, claro, na Bíblia que mostram isto. Posso lembrar de Malaquias 3, porque o Senhor não mudo. Esse é por isso que, ó filhos de Jacó, vós não sois consumidos. Deus não muda. Portanto, o falarmos, a Bíblia ao revelar sobre uma nova aliança, não quer dizer que Deus mudou. Ok, agora decidi que vou ser outra coisa, vou agir de outra forma. Portanto, uma nova aliança nunca tem a ver com Deus mudar a sua essência. Mesmo sobre Jesus Cristo, está revelado em Hebreus, capítulo 13, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se é o mesmo ontem, a própria ideia de que Jesus viria para, de facto, derrotar e destruir coisas que estavam estabelecidas, tem um limite. Há algumas que deixaram de ser válidas, mas tem um limite. Não tem a ver com a essência do projeto de Deus.
Porque Jesus ser o mesmo ontem, Jesus é Deus, é desde sempre. Portanto, não há um plano no qual o próprio Jesus possa anular aquilo que ele estabeleceu. Portanto, a proposta de uma nova aliança, este é o conceito básico, não reflete uma mudança em Deus, mas reflete uma evolução na forma como Deus lida, se relaciona ou reformula o seu projeto de relacionamento com os homens. A verdade é que Deuteronômio, por exemplo, no capítulo 7, diz o seguinte: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Uma coisa que eu acho muito curiosa na Bíblia é, às vezes, há estas pérolas, que nós vamos ler certos textos, até nos Evangelhos, que parecem-nos coisas, novas, e depois vamos a ver, não é nada novo. Muitos dos textos que estão escritos nos Evangelhos são ou iguaizinhos, às vezes, nas palavras e na formulação, ou às vezes pequenas reformulações. Os conceitos estão lá desde sempre. E é por isso que nós dizemos que o Antigo Testamento não pode estar em desuso, porque o Antigo Testamento é a base para que o Novo possa ser formado. Claro, era o que os escritores, os apóstolos que escreveram o Novo Testamento, esse era o seu texto de base. E é interessante que em Deuteronômio, vejam-me só no capítulo 7, neste versículo 9, vamos encontrar uma expressão toda semelhante à que Jesus disse. Que Deus é fiel e guarda a sua aliança àqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. E nós estamos fartos de ler aqui, passa a expressão, esse texto de que quem me ama guarda os meus mandamentos. Jesus já tinha dito isto. Já tinha dito isto em Deuteronômio. Claro, Deus não muda. Deus que tem uma mensagem central. Essa mensagem é de salvação. Essa mensagem não se altera. Não pode. Nós vamos ao Jardim do Éden e encontramos ali aquele proto-evangelho, não é? Que é o evangelho ali em potência, e toda a linguagem, a ilustração e a formulação que encontramos ali no Éden, obviamente que é distinta do que vamos encontrar no Sinai. E é distinto do que vamos encontrar no Calvário. Mas essa essência é sempre a mesma. É uma constante reformulação para determinados contextos e objetivos da mesma verdade. Compreender isto parece-me uma das coisas de facto essenciais numa leitura bíblica mais abrangente. Ora, qual era o problema desta antiga aliança? E notar que nós lemos isto em Jeremias, nem sequer estamos a falar daquela suposta dicotomia entre a aliança do Antigo Testamento e a aliança do Novo Testamento. Nem sequer é isso, porque Deus mandou essa mensagem através do profeta Jeremias. Portanto, é uma nova em que sentido? O sentido é muito simples. É o sentido em que, em Êxodo 19, nessa primeira formulação, Deus tinha dito, outro texto: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Ou seja, se o povo tivesse correspondido a este projeto, o que é que há neste texto que nós possamos dizer assim: isto é uma coisa antiga, uma coisa velha, que não interessa a ninguém? Nada! Este texto é: ouçam a minha voz, guardem a aliança que eu vos proponho e vocês vão ser uma bênção e vão ser abençoados. Mas não é isto que nós temos em Jesus. Portanto, o que é que de facto aconteceu? O que aconteceu é a incapacidade do povo de experimentar na sua prática concreta os pressupostos e os projetos de Deus para essa aliança. Quando Deus, através do profeta Ezequiel, outro exemplo de uma formulação em que Deus falou dessa nova aliança, e estamos sempre no Antigo Testamento, que é curioso. Um texto lindíssimo e muito conhecido, que parece um texto do Novo Testamento. Lá está. Parece o Evangelho. E às vezes é bom ler estes textos para perceber que o Evangelho não trouxe ruptura neste sentido. O coração de Deus não mudou. O coração de Deus sempre foi o mesmo. Em Ezequiel 36, o que é que Deus disse? Dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. Tudo isto parece uma linguagem do Novo Testamento. Porque mesmo a ideia do Espírito de Deus que nos vai ser concedido para termos o poder e a virtude, não é? Como foi dito lá em Atos, para experimentar estas coisas, já estava aqui dito: porei dentro de vós o meu espírito. Quando lemos estas coisas, vamos percebendo mais e mais que o problema não estava nem na aliança que Deus estabeleceu,
nem nas intenções de Deus. O problema esteve sempre e continua a estar onde? No homem. Na nossa incapacidade de experimentar a maravilha do projeto divino. Portanto, quando Deus diz, porém um coração novo e tirarei o coração de pedra, está a falar do coração de quem? Do dele. O dele sempre, usando esta metáfora, o de Deus sempre foi de carne. Este é que é o ponto. Sensível. Que é uma expressão aqui, é um coração sensível, que entende, que busca o bem. Que ama. O coração de Deus nunca foi de pedra. Esta expressão, aqui sim uma dicotomia entre coração de carne e coração de pedra, aplica-se ao homem. Portanto, nesse sentido, Jesus trouxe uma nova aliança. Trouxe. Os evangelhos falam de uma nova aliança. Jesus, na ceia, quando estava a partilhar a ceia com os discípulos, disse isto é a nova aliança. O que precisamos de entender é que quando Jesus diz isto é a nova aliança, ele está a falar do mesmo conceito, do mesmo coração, do mesmo projeto. Às vezes os símbolos são diferentes, porque, por exemplo, no Antigo Testamento temos os cordeiros e com Jesus ele é a concretização dessa realidade, não é? Portanto, é por isso é que ele disse uma nova aliança no seu sangue, porque ele agora é o cordeiro, ele agora é a concretização de tudo aquilo que foi profetizado. Tal e qual. E o projeto, esse é sempre o mesmo. O coração de Deus é sempre o mesmo. A sua intenção para connosco é sempre a mesma. E muitas coisas ele usa como pedagogia para que nós possamos crescer, poder aprender e poder então apreciar a nova aliança. Não é? É uma aproximação. Sempre. Deus, desde o princípio, nós afastamos-nos e ele vem à nossa procura. Desde o Éden, desde a primeira vez, nós afastamos e ele vai à nossa procura. E cada aliança é, mais uma vez, Deus trazer exatamente os mesmos princípios e aproximar-se daqueles que se afastaram dele. E é sempre esta corrida de Deus atrás de nós. É isso mesmo. Mas é interessante ver que mesmo no Antigo Testamento, em Jeremias, capítulo 31, o grande plano de Deus é que a lei estivesse no coração. Não é só nas tábuas, não é só no exterior, embora tenham sido escritas pelo dedo de Deus, mas dentro do coração, ou seja, tem que vir de dentro para fora e não de fora para dentro. Claro. Mesmo no Antigo Testamento já isso era veiculado, não é? Hortelinda, temos aqui 2 textos que eu gostava de ler. Temos ali ainda uns 6 ou 7 minutos. Depois cada um de nós deixará uma mensagem final. Mas aqui em Hebreus, capítulo 10, verso 24, lemos o seguinte: E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Interessante, não é? Interessante. Já vamos falar um bocadinho sobre isso. E depois, em 1 São Licenço, o apóstolo Paulo vai também trazer aqui uma luz muito interessante. Em 1 São Licenses, capítulo 3, verso 12, em que ele diz, perdoa-me, ver se encontro aqui este texto, que diz: E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco. Então aqui fala-nos do amor, estimular-nos ao amor, estimular-nos às boas obras, e partindo nesta noção de amar os outros como Cristo amou, como é que nós podemos compreender esta questão da perfeição cristã, desta santificação que Deus quer operar em nós? É o apóstolo Paulo que diz que o amor é o vínculo da perfeição. Portanto, é o sinal de que amadurecemos, que crescemos. E vamos encontrar montes de versículos, de textos no Novo Testamento sobre o amor. É realmente o centro. É porque a religião cristã não só dá ênfase ao amor, todas as religiões dão ênfase ao amor. Todas as religiões que possas pensar e imaginar, se fores ver, portanto, o seu ideário, são religiões que dão importância ao amor. Mas a religião cristã faz do amor o centro do seu pensamento, faz do amor o motor do seu agir. E é a única religião que define Deus como sendo amor, porque Deus é amor. Diz a primeira epístola de João no capítulo 4 e no versículo 8. E Jesus Cristo, ao deixar os apóstolos, ele diz: deixo-vos um novo mandamento. E é que vos ameis uns aos outros. Se eles ainda não tinham compreendido, como eu vos amei. Portanto, o mandamento só é novo na segunda frase, não é como eu vos amei. É a referência que é nova. Jesus, é exatamente a maneira de Jesus amar, é o dom total. Ele entregou-se, renunciou totalmente a si mesmo e entregou-se
em amor, portanto, para salvar os humanos. É assim que nós devemos de amar. Então, esta necessidade de receber e de dar, portanto, o amor é qualquer coisa que é permanente nos evangelhos e nas epístolas. Resume-se praticamente nisto, não é? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, diz Jesus. Mas podemos perguntar-nos, e o que é o amor? Nós vimos aqui que um dos problemas no grande conflito é que Satanás denegriu o caráter de Deus. Se o caráter de Deus é amor, então o objetivo de Satanás é denegrir o que é amor. De maneira que nós podemos pensar que é amor aquilo que não tem nada a ver com o amor. E nós vemos isso hoje nos relacionamentos humanos. As pessoas chamam amor àquilo que não tem nada a ver com o amor, que é egoísmo puro, é aproveitamento do outro, que é, enfim, fusão de emoções e de sentimentos, mas não tem nada a ver com o amor. O que é realmente o amor? Nós sabemos que os gregos tinham várias palavras para amor. Eu gostaria de lembrar algumas. Os gregos tinham, por exemplo, a palavra storge, que é o amor entre os familiares. É um amor natural, aquele que é necessário ao ser humano para ele poder sobreviver, não é? Todo o ser humano que nasce, se não tiver ninguém que o ame, ele morre. Porque ele necessita do amor que se manifesta em apoio, alimento, proteção, tudo isso, não é? Depois havia um outro amor que é o filia, que é um amor desapaixonado. É um amor pelo outro que é designado como a amizade. Portanto, mas que exige alguma afinidade. Nós só somos amigos de pessoas com quem temos afinidades ou complementaridades, com quem nos entendemos de alguma maneira, não é? Que há uma cumplicidade e uma reciprocidade também. E depois há o eros. O eros é o amor apaixonado, é o amor que une um homem a uma mulher, é também o amor natural, são amores que Deus pôs nos seres humanos, porque são amores que têm que ver com a sobrevivência da espécie, não é? O Eros é realmente para a continuidade da espécie. Deus confiou ao Eros a continuidade da espécie porque é o amor procriativo, não é? E ele responde àquela necessidade que Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Portanto, este amor é um amor, também é um amor natural, é um amor ligado também à sexualidade. E depois há o outro, que eu vou terminar, que é o agape, que é um amor incondicional, não ligado aos sensos, nem aos instintos. Todos estes amores que vimos antes são instintivos. É instintivo o amor maternal. O paternal, enfim, dizem que é menos, mas também é, não é? É instintivo o amor, o eros. Portanto, é uma necessidade, é uma pulsão mesmo. E é instintivo o amor da amizade, porque nós somos seres sociais e necessitamos de outros para sobreviver. Mas o agape não é instintivo. O agape tem um movimento inverso. O agape não vem de dentro para fora, mas de alguma maneira o agape é objeto de uma ordem. Já viram? Na Bíblia Deus diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, pensamento e de toda a tua alma. É uma ordem, é um mandamento. E Jesus também diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É uma ordem. Não é algo que não é um amor natural. E não é um amor natural por causa do pecado. Porque no início, como dizia a Rita há bocadinho, era também o amor natural. Mas o pecado criou uma ruptura entre nós e Deus. É necessário uma ordem para amar. E criou uma ruptura entre nós e os outros. É necessário uma ordem para amar. Então este amor dirige-se às tuas faculdades superiores, que é à tua razão, ao teu pensamento e à tua vontade. É um amor que tu podes amar com o agape pessoas de quem não gostas. Por isso é que Jesus disse, amai os vossos inimigos. Exatamente. Só podes amar os teus inimigos não com o filia, porque precisas de afinidade e de reciprocidade. Mas podes amá-lo com agape, porque o agape é um amor feito de vontade, é volitivo, é oblativo, é tu dás, decides. É um princípio de escolha. Exatamente, é uma escolha. Decides amar. É este amor que nós temos com Deus, porque naturalmente também não amamos a Deus. Naturalmente amamos os nossos filhos, naturalmente amamos os nossos amigos, o nosso namorado ou a nossa esposa. Mas nós não amamos a Deus naturalmente, porque houve uma ruptura na relação com Deus pelo pecado e também na relação com o outro. E quebrou esta solidariedade. De maneira que o amor agape, o amor que Jesus nos pede é ama, mesmo que não sintas. Porque o movimento é o contrário. Tu, amando, praticando, vais acabar por sentir.
Então é isto que o Senhor realmente nos propõe. Não amas, não gostas da Rita. Bah, Jesus não se importa que não gostes dela, mas Ele quer que tu a ames quando ela necessita de apoio, de uma palavra, de um ombro, de uma ajuda, na sua necessidade como ser humano, no seu valor, na realização do seu projeto como pessoa. Jesus quer que tu ames. Isso é amar. O coração não bater ou não teres realmente elãs de ternura para com ela, Jesus não se importa. É este amor. Jesus dá pouca importância aos sentimentos porque são instintivos. Quanto mais perto estamos de Jesus, mais sentimos esse amor pelos outros. Agora, quanto mais perto estás de Jesus, mais sentes este amor pelos outros. Este amor nós não o podemos improvisar. Este amor é um dom de Deus. Não é como vimos no outro tema com Miqueias, não é? É caminhando com Deus que tu vais aprender os comportamentos do amor, porque Deus é o amor e Ele vai-te passar, portanto, este comportamento de amor. Este é o desafio que o Senhor nos dá. E creio que aqui dos grandes exemplos bíblicos dados pelo apóstolo Paulo é 1 Coríntios 13, não é? É o hino ao amor. O hino ao amor. É um texto, não temos tempo de dá-lo aqui, mas fica para os nossos espectadores depois. Mas este amor, agapé, é também o amor de crescimento. O amor dos pais é sempre fixo. O amor dos apaixonados, ou o amor até dos amigos. Mas este amor é um amor em crescimento. Por isso é que o texto que tu lestes diz: crescei em amor. Porque é um amor que resulta da prática do amor. É a prática do amor que faz realmente crescer esse amor. É chamado um fruto do Espírito. O primeiro aspecto do fruto do Espírito é o amor. O amor é um fruto. Brota, cresce e amadurece. E é um amor que nós não podemos comparar-nos. Podemos estar no nível de desenvolvimento, cada um no seu estágio. Mas o apóstolo Paulo diz uma coisa muito interessante em Romanos. Ele diz: rivalizai. Rivalizai em amor. Podemos competir uns com os outros em amor. Eu posso decidir amar o Pedro mais do que vocês. É um sentimento bom. Eu posso decidir amar a Rita mais do que toda a gente. Posso fazer isso. Posso competir no amor. É o que diz o apóstolo. Rivalizai uns com os outros em amor. No amor. É a única competição que realmente nos é permitido ter. Estamos aqui com 4 minutos e estamos a terminar não só este episódio, mas também a série completa. Eu gostava que cada um de nós pudesse deixar lá para casa uma mensagem não só deste tema, digamos assim, mas uma mensagem geral. Talvez começaria pelo Pedro. Pode ser, Pedro? Vamos a isso. E estamos a chegar ao final, de facto, de toda esta temporada. Foram 13 episódios. Eu gostaria de deixar um texto bíblico para a minha mensagem final. Palavras do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Que lindíssima metáfora. Somos a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. O amor e a justiça de Deus que abordámos ao longo destes muitos programas e muitas semanas, de alguma maneira pode ser exemplificada nesta ideia de que na nossa vida está constantemente a ser escrita uma mensagem. Se nós formos a carta de Cristo, nós também vamos, na verdade, conciliar estas duas experiências. Vamos ser pessoas cheias de amor, mas pessoas justas, que não tomam o mal por bem. E tal como Jesus viveu assim, que se deu e entregou por amor e, em alguns momentos, chamou a atenção das pessoas que estavam a ser injustas. Por isso, eu oro para que Deus assim e em casa também o ajude a ser uma carta escrita pelo Espírito de Deus, conciliando perfeitamente justiça e amor. Obrigado, Pedro. Obrigado por esta proposta. Agora, Hortelinda, 1 minuto, Hortelinda. Sim, ok. Eu gostaria de dizer aos nossos telespectadores e aos nossos ouvintes que eu gostei muito deste tema. Acho que o tema que abordámos durante este trimestre, estes debates, estas análises que fizemos, abordou um dos temas mais importantes, é de quem é Deus.
Porque existe realmente essa grande questão. Quem é Deus? Se Deus é amor, por que é que existe o mal? Foi o tema central, portanto, deste trimestre. E eu espero que os nossos ouvintes e telespectadores tenham conhecido Deus, tenham compreendido Deus. E o meu desafio é que eles continuem a ler e a estudar. E deixo-lhes um texto de Oséias que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva será o dia que rega a terra. À medida que conhecemos Deus, mais vontade temos de o conhecer. À medida que o amamos, mais o amaremos. E realmente Ele virá a nós como a chuva, que refresca, que frutifica, que sacia. Obrigado. Portanto, é isso que eu desejo para Obrigado todos. pela proposta. Rita, queres deixar-nos em 30 segundos esta mensagem? Eu vou ser rápida. Salmo 34 diz: provado e vede que o Senhor é bom. Às vezes, em teoria, é difícil. Às vezes nós tentamos dizer coisas abstratas e tentar explicá-las, mas há uma coisa que nunca falha. Quando nós provamos, quando nós experimentamos quem é Deus, quando dedicamos tempo a querer conhecê-lo, vamos provar que Ele é bom. Vamos provar que tudo aquilo que nós estamos aqui a dizer acontece e é real. Então, aquilo que eu gostava de terminar a dizer a cada um dos que esteve aqui connosco: provai, ponham à prova, experimentem e sintam Deus da forma que Ele é real, e vão ver que aquilo que Ele diz na sua palavra é maravilhoso e vai nos encher como nada mais consegue encher a nossa vida. Amém. Para si, esta revista, estas propostas que foram feitas são para si. E esta revista vai ajudá-lo certamente a encontrar esse Deus maravilhoso. Quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nos apaixonamos por Ele, mais o amamos, e assim vivemos de acordo com a sua palavra. E, portanto, tem aqui esta revista e envie uma mensagem para o 933-939291, 933-939291, e receberá gratuitamente esta revista em casa. Obrigado, amigos, pela vossa presença ao longo desta temporada. Foi um prazer tê-lo connosco. É sempre um prazer tê-lo connosco. Por isso é que nós estamos aqui, vez após vez, para que realmente este espaço seja o seu espaço do estudo aprofundado da Palavra de Deus. É certo que esta é a última episódio desta temporada, mas não ficamos por aqui. Teremos muito mais temporadas, por isso, até lá esteja atento. Um abraço muito especial para si e para a sua família, e não se esqueça de ter a sua Bíblia sempre aberta, porque brevemente nos encontraremos novamente.